Bom dia, meus irmãos e amigos, graça e paz. Eu sou Elton Valentim e você está no canal Pregando o Evangelho da Graça. E o tema deste vídeo hoje é Trindade versus Unicismo. É isso aí. Você concorda com a doutrina da Trindade ou do Unicismo? Eu estou usando este nome Unicismo porque fica mais fácil do pessoal entender. Mas nós não nos intitulamos unicista, nós cremos em um único Deus, tá bom? E é isso aí, deixe a sua opinião nos comentários, tá bom? Eu vou passar para vocês aqui um vídeo de um debate que está aí rolando na internet com o pastor Juliano Fraga, que defende a doutrina da Trindade, e o pastor Carlos Moisés, como todos conhecem, do Ministério Voz da Verdade, que defende o unicismo, defende que só há um único Deus. Ok? Então, assistam o vídeo e depois vocês voltem aqui, continuem, não saiam daí, na verdade, né? Não voltem, não saiam daí, que eu vou trazer a minha opinião sobre isso. Eu sou o pastor Ivan Santos e está começando mais um programa Fora da Caixa. Nesta ocasião, um debate especial onde os dois debatedores estarão discutindo sobre a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade tem fundamentação bíblica, fundamentação histórica. Quer saber? Fique conosco, porque nós já estamos iniciando mais este programa especial, série Debates. E está aqui conosco... Vede que agora, que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu perguntaria, quem que falou isso? Pai, Filho ou o Espírito Santo que falou isso aqui? Eu sou e mais nenhum Deus comigo. Porque eu não vejo no Velho Testamento a Trindade disse. A Trindade falou, Moisés falou, mostra-me a tua glória. Ele mostrou a glória dele com as costas provavelmente de um anjo, que ele usava um anjo, que Jesus não tinha vindo ainda, né? O corpo não tinha se manifestado. Então, representava Jesus. E depois você vem vendo esse Deus do Velho Testamento, nós temos que começar lá, e você vem, assim, ele é muito enfático, assim, para eu crer num Deus que precisa de sócio. A minha cabeça não cabe esse negócio, não é? Aí vem os versículos. Vós sois minhas testemunhas e a meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo. E que antes de mim, Deus nenhum se formou. E depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. E ele vem falando. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu queria saber quem é que está falando aqui. Se é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, os três ao mesmo tempo. Eu sou o primeiro e sou o último. Fora de mim não há Deus, sendo que Apocalipse, Jesus fala. Eu sou o Alfa e o Ômega. Ele usou o alfabeto grego. Alfa, beta, gama, delta e é que nem de A a Z. Né? Se ele foi de A a Z, não cabe mais nenhum ali. Você fala, eu sou o primeiro, o último, não cabe outro. Agora, eu tenho que expor, depois a gente pode dialogar, a humanidade e a divindade. Aí sim, há uma diferença nisso. Humanidade, porque toda hora que se você puser o Pai como divindade e o Filho como humanidade, acabou o problema. Porque eu acho que o problema maior para você, assim, para crer na Trindade, é o Espírito Santo. Porque ele sempre está fora. Eu e o Pai somos um. O Pai, ele devia falar, eu, Pai, Espírito Santo, somos um. O Pai está comigo, não é? Quem vê a mim vê o Pai. Jesus cometeu uma blasfêmia perante os fariseus, perante os religiosos. Uma blasfêmia. Ele falou, eu quero ver o Pai. Ele não falou, talvez na eternidade você mora. Mostra-nos o Pai. Ele falou, quem vê a mim, vê a mim. Ele está cometendo uma blasfêmia ou é certo? Quem vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Certo? Então Deus vem falando.
Não há outro Deus além de mim. Não há outra rocha que eu conheça. E assim vai por diante. Esse Deus é o Deus lá. Vamos falar do Velho Testamento. Ele é desde a eternidade, mas a gente conheceu pelo Velho Testamento. E depois a gente vai chegar em Jesus. E aí que... Ok. Pastor Juliano, então, agora a fala está contigo. Ok. Eu repito mais uma vez a pergunta. A Trindade é uma doutrina bíblica? Nós temos um amparo à luz das Escrituras? A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica. Nós encontramos a doutrina da Trindade já nas páginas do Antigo Testamento. Ainda que a revelação seja progressiva, nós encontramos a doutrina da Trindade nos Evangelhos, nas epístolas paulinas e gerais, nós encontramos em Apocalipse. Nós encontramos nos pais da igreja antinicenos, pós-nicenos, encontramos no período medieval, encontramos também na Reforma Protestante, encontramos hoje a doutrina da Trindade que vai ser defendida aqui, é a doutrina ortodoxa já defendida em toda a história da igreja e que sempre refutou o unicismo como heresia. Contudo, houve uma fala antiga do pastor Carlos Moisés, me parece que foi um show em 2001, em São José do Rio Preto. O pastor cita que a doutrina da Trindade é uma doutrina papal de origem no Concílio de Nicéia. Eu não sei ainda se o pastor ainda acredita dessa forma. 325. Depois o pastor... Exatamente. O Concílio de Nicéia, no ano 325, o que vai ser refutado ali é uma doutrina de Ário, chamada de unitarismo, no ano 325. Essa doutrina de Ário, ela dizia a Ário que Jesus, ele não é Deus, e sim uma criatura. As três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, essa doutrina vai ser discutida e enfatizada no Concílio de Constantinopla, no ano 381. Ora, se a doutrina da Trindade é uma doutrina de origem papal, ou ela ocorre com sua origem no Concílio de Nicéia, no ano 325, parece que existe um analfabetismo histórico, ou uma desonestidade intelectual, ou uma falsa interpretação, um equívoco interpretativo de concílio. E por quê? Porque a doutrina da Trindade ela foi defendida muito antes do Concílio de Nicéia, que ocorre no século IV. Por isso eu trouxe aqui algumas provas documentais, como por exemplo, Justino, ele diz assim, Justino Mártir, muito antes do ano 325. Isso ocorre no ano 155, na página 61, a sua primeira apologia. Diz Justino: em nome de Deus o Pai, o Senhor do Universo, e de nosso Salvador Jesus Cristo, e do Espírito Santo. Então Justino já vê três pessoas. A falácia de que a doutrina da Trindade ela tem origem no ano 325, ela cai por terra. Policarpo, no martírio de Policarpo, ano 155, Policarpo vive no final do século I, início do século II, antes do Concílio de Nicéia. Diz Policarpo, orando ao Pai: glorifico-te por meio do eterno celestial sumo sacerdote, Jesus Cristo, teu Filho amado, por meio de quem a ti, com ele e com o Espírito Santo, seja a glória, agora e pelas eras vindouras. Entre os mais antigos pais da igreja, antes do ano 325, Inácio descreveu a igreja e seus membros como pedras de um templo. E ele diz: preparadas de antemão para edificação por Deus Pai, alçadas às alturas pelo guindaste Jesus Cristo, que é a cruz, valendo-se do Espírito Santo como corda. E aqui é uma carta aos Efésios. Bom, Justino, Policarpo, Inácio, eles descrevem a doutrina da Trindade antes do ano 325. E tem mais, pastor Carlos. A origem do termo Trindade, Teófilo de Antioquia, ele usa o termo grego trias, falando da Trindade. E Tertuliano, que vive antes de 325, ele usa o termo em latim trinitas, que é trindade. Agora nós temos algumas opções para o senhor na mesa. O senhor vai continuar afirmando que a doutrina da Trindade ela começa no ano 325? Isso é uma desonestidade intelectual. Se o senhor tem um equívoco interpretativo de concílio e agora com provas documentais e estacas históricas, confirmando, atestando e ratificando que a doutrina da Trindade antecede o ano 325, cabe ao senhor se retratar e não crer na doutrina da Trindade, não estou pedindo isso, mas pelo menos
se retratar e dizer, realmente houve um equívoco. Essa doutrina não é de cunho papal e muito menos tem origem no ano 325. Quero deixar uma pergunta aqui para o senhor, depois do senhor responder essa questão sobre o ano 325. A doutrina da Trindade para o senhor já disse que não é bíblica. Se ela não é bíblica, ela é pagã ou é satânica? Se ela é pagã, os crentes trinitários que acreditam na doutrina da Trindade são seus irmãos? São. Vão para o céu? Vão. Essa doutrina, ela é uma doutrina de perdição? Não. E por que o senhor sempre está tentando refutar a doutrina da Trindade se ela não é uma doutrina de perdição? Aí é de conhecimento. Aí é que está. Por que não é de perdição para o trinitariano? A Bíblia nunca fala quem honra o pai honra o filho. Nunca. A Bíblia fala quem honra o filho honra o pai, certo? Quem tem o filho tem o pai automático. Porque essa preocupação é quem tem o filho. Tudo está no filho, tudo. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, Jeová Jireh, Jeová Shammah, o caminho, a verdade, a vida, o pão da vida, a ressurreição. Tudo está no filho. Quem tem o filho, a Bíblia não fala quem tem o Pai, quem tem o Espírito Santo. Quem tem o filho, parte humana. Por que os judeus não têm Deus? Porque eles não aceitam a parte, não aceitam o filho. Tem que aceitar o filho para ter o pai. Quem tem o filho, a parte humana, vai ter Deus. Quem não tem, então, ele não pode, um irmão meu na fé, ir para o inferno, né? Nos ensinaram assim, sabe disso? Nos ensinaram. Quem trouxe essa mensagem para nós, nos ensinaram. Mas nós nunca cremos. Os que nos ensinaram, nos traíram. Tiraram 2 igrejas nossas, foram os americanos. Mas nós não abrimos mão daquilo que é bíblico, que eles nos ensinaram através da palavra de Deus. Então, eu não me apego nisso. 90% que vai no nosso show não são unicistas. Vocês falam, eu não gosto desse termo, mas nem me relaciono muito com eles, porque tem uns que são cabecinha. Nós nós somos abertos. Como que eu vou falar que o mundo vai para o inferno se é resgatado no sangue, gente? Então, aqueles têm o filho. Então, aqueles que acreditam na doutrina da Trindade, então são seus irmãos e vão para o céu. Tranquilo. Então, não há porquê, pastor Carlos, tentar refutar a doutrina da Trindade. Até porque, nesse show do ano de 2001, vocês distribuíram CDs lá para refutar a doutrina da Trindade. Talvez ser na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok. Pastor, só queria fazer uma... Fique à vontade. Posso? Pode. Eu tenho ainda alguns textos que o senhor citou, depois eu gostaria de comentar. Jesus é Deus, os senhores. Essa pergunta eu posso responder agora? Não, se ele é Deus... Eu posso responder agora? Pode. Mas posso responder com o tempo e argumentos bíblicos? Ele é Deus, mas eu tenho textos que comprovam. Posso assim fazer? Pode. Não, eu só queria saber... Ele é Deus. Ele é Deus, ok. Jesus é Deus. Biblicamente Deus. Completamente Deus. Está escrito em... Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus em sua encarnação. Tá bom? Então... E é isso aí, vamos lá? Agora eu vou trazer para vocês aqui a minha opinião sobre esse tema, trindade ou unicismo, tá? E para começar, eu vou ler aqui no livro de Isaías, no capítulo 45, no versículo 5. Vamos lá. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Olha que interessante este versículo. Deus, ele é o único, e não há outro fora dele. Não existe. Ele é um único Deus. Começando por aqui, tá? Agora, vou trazer para vocês o livro de João, capítulo 1, versículo 1. Olha que interessante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Gente, o Verbo é a palavra. Todos nós que conhecemos a história bíblica, a terra que nós habitamos, e tudo que existe aqui neste mundo físico foi criado através da palavra. Então, Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, separe a porção seca da porção molhada, né? Produzam as plantas e tal. Então, tudo foi criado através da palavra de Deus. Olha só.
Nós vamos pular. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Correto? Correto. Então vamos lá. Vamos aqui pular um pouquinho só para vocês entenderem, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Olha só. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então entendam, Deus, ele pegou a sua palavra, a palavra dele, a palavra que criou todas as coisas. Por quê? A palavra de Deus, ela mostra quais são as características de Deus. Se Deus diz que é amor, ele diz através da palavra dele. Mas, como ele precisava, né, que Jesus precisava se encarnar na forma humana para cumprir a lei de Moisés, então, ele pegou toda aquela característica dele mesmo, sendo Deus, e ele trouxe toda essa característica, toda a sua palavra, para a pessoa de Jesus. No caso, aquela pessoa física encarnada, aquela personalidade, ela veio com todas as características de Deus. Então, Deus, ele sendo Deus, pelo próprio poder dele, ele encarnou na forma de filho. Então, aqui não existe Deus uma pessoa e o filho outra pessoa, não. É porque o espírito, ele precisa de um corpo físico para se habitar nessa terra, para se locomover. O espírito precisa, não tem como o espírito ficar movendo aqui pela terra, porque ninguém vai ver, ele é invisível, entendem? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Olha só, todos nós sabemos aí que um ator de um filme, ele é um personagem, correto? E o escritor, ele cria um personagem através de várias características. Ele escreve ali no papel as características daquele personagem e depois ele pega todas aquelas características e incorpora no ator, entendem? E aí se cria o personagem. Então, um personagem, por exemplo, que é um vilão no filme, na novela, ele faz aquele papel de vilão, ele interpreta aquele papel. Porém, quando termina a gravação, termina o horário dele de gravação, de trabalho, ele volta para a casa dele, para a vida dele normal, que ali ele é outra pessoa, vamos assim dizer, ou, na verdade, ele é um pai de família, ele é um filho, é uma mãe, sei lá, sabe? Ele volta para a sua vida normal, ele interpreta aquele papel e depois volta à sua vida normal, isso não muda nada, entendem? E depois, em um outro filme, ou em uma outra novela, ele interpreta um outro personagem, um outro papel, e ele incorpora todas aquelas características escritas pelo escritor naquele personagem. Assim, Deus também. Ele pegou toda a sua palavra, todas as suas características e encarnou em Jesus. Tanto é que Jesus, ele refletia, né, a palavra de Deus, as ações, nas suas ações ele mostrava isso. Ele mostrava que ele era amor, que ele era justiça, que ele tinha misericórdia, entendem? Tudo isso no personagem, na personalidade de Jesus. Mas ele continuava sendo a mesma pessoa, o mesmo Deus. Entendem? Então, não existem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não. Deus, ele é um só. Por que ele encarnou na forma de filho? Vamos ver aqui. Olha só aqui no livro de Hebreus 2, capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Entendam, ele veio participar desse corpo de carne e sangue. Ele precisava de um corpo para andar nessa terra. Entendem? Nós estamos aqui na terra com este corpo, mas nós temos o espírito dentro de nós. O homem, ele é composto de corpo, alma e espírito, mas isso não quer dizer que nós somos três.
eu tenho o meu corpo físico e o meu corpo em espírito, que é o homem interior. Isso não quer dizer que há dois Elton. Não, somente um. Entendem? Então vamos lá. Mas por que ele precisava vir e se manifestar como filho? Porque ele precisava aniquilar o poder da morte, o poder do diabo. Mas para ele vir como um ser humano sujeito, né, à lei de Moisés, ele veio na forma de filho como obediência para obedecer tudo o que a lei de Moisés exigia. Então ele veio como na forma humana, na forma de filho, ele se humilhou, entendem? Para poder resgatar os filhos de Deus da escravidão da lei. Entendem? Então, olha só, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, ele veio livrar esse povo que estava debaixo da lei e com medo da morte, eles estavam sujeitos à servidão, à escravidão, o resto da vida deles. Então, ele precisava desta forma de filho, se manifestar como filho, como obediência, para obedecer. Não faria sentido ele se manifestar como pai. Ele se manifestou como filho, obedecendo à vontade do pai e vindo e cumprindo a lei de Moisés. Ele cumpriu tudo que era imposto pela lei de Moisés. Entenderam? Perfeito? Ah, mas e o Espírito Santo? Aonde se encaixa o Espírito Santo nisso? Eu vou mostrar aqui para vocês. É muito simples. 1 Coríntios. Vamos lá. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, o que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Olha que interessante. Todos que conhecem o Evangelho sabem que nós temos o nosso homem exterior, que é este homem físico que nós podemos ver, e temos dentro deste corpo aqui físico o homem interior, que é o homem espiritual. Está vendo aqui como está nesse texto? Então, quem sabe tudo sobre o homem? Quem sabe tudo sobre você? Seu pai não sabe tudo sobre você, sua mãe não sabe tudo sobre você, ninguém sabe tudo sobre você. Quem sabe tudo sobre você é somente o seu espírito que habita em você. Entenderam? Vamos fazer aqui uma comparação. Vamos dizer que o nosso espírito é o nosso pensamento, a nossa mente. Ela guarda tudo, todas as informações, os nossos hábitos, os nossos gostos, os nossos costumes. Ela armazena tudo, então ela sabe tudo sobre nós que outra pessoa não sabe. Assim também é o Espírito de Deus. Deus, ele é o Espírito, e esse Espírito dele, ele se derramou sobre todos nós. E se nós entendemos que Deus derramou do Espírito dele sobre nós, ele está no céu, no seu trono, mas o Espírito dele preenche todo o universo e habita em nós ao mesmo tempo, porque não podemos limitar o poder de Deus. Entendem? Então, querer dizer que Jesus era um e Deus era outro é limitar o poder de Deus. Porque quem tem esta compreensão sabe que o Espírito de Deus, ele estava no trono e estava em Jesus. Então, o próprio Deus estava em Jesus. Não existia outra pessoa ali. Entendem? Então, o Espírito que habitava no corpo de Jesus, naquele homem judeu em carne, era o próprio Deus. Tanto é que quando Jesus diz para Felipe, ele fala, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ele diz, estou há tanto tempo convosco que não me conhecestes ainda. Quem me vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque na personalidade dele, ele exalava todas as características de Deus. E o Espírito que habitava dentro dele era o próprio Deus. Está muito claro? Então, não existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não. Deus é um só. Ele se manifestou como filho para cumprir uma missão.
mas ele continuou sendo um único Deus e continua sendo até hoje. Entendem? Então, é isso aí, meus irmãos e amigos. Deixem os seus comentários, deixe aqui para nós o seu entendimento, tá bom? A sua opinião é muito importante. E é isso aí, todos os dias, todas as semanas, se for possível, eu vou estar postando um vídeo aqui, tá bom? Esclarecendo algumas dúvidas, postando algumas coisas sobre o Evangelho da Graça de Deus, para que todos chegamos a um pleno conhecimento do Evangelho de Cristo, para não ficarmos aí, às vezes até contrariando o próprio Deus, né, com uma doutrina que não condiz com a verdade bíblica, tá bom? Tirem as suas conclusões, deixem os seus comentários. Uma ótima semana a todos vocês, um bom final de semana, tá bom? E continuem sendo abençoados por Deus, porque Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Graça e paz. Tamo junto.